Olá, exploradores da curiosidade, e sejam bem-vindos ao canal Mente Espanto. Vocês sabiam que em algum lugar no fundo dos oceanos existe um sistema de ar-condicionado natural que regula a vida marinha de formas que mal começamos a compreender? Pois bem, em 2025, um desses sistemas vitais, localizado no Golfo do Panamá, simplesmente parou de funcionar. Este evento, que não tem precedentes nos últimos 40 anos de observação, deixou a comunidade científica em alerta máximo. Não estamos falando de uma pequena anomalia, mas de uma interrupção abrupta que ameaça paralisar ecossistemas inteiros e que pode ser um presságio de mudanças climáticas ainda mais drásticas. É como se um rio vital para uma civilização inteira subitamente secasse, deixando todos a se perguntar o que virá a seguir. A verdade é que ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu, e as consequências podem ser muito mais graves do que imaginamos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do Oceano Pacífico para entender o que realmente aconteceu no Golfo do Panamá. Vamos explorar o fenômeno da ressurgência, esse espetáculo da natureza que transforma águas tropicais em um oásis de vida, e descobrir por que sua interrupção em 2025 é tão alarmante. Analisaremos os dados científicos que revelam a magnitude dessa anomalia. Investigaremos as possíveis causas por trás da ausência dos ventos que movem essa corrente. E o mais importante, discutiremos as implicações catastróficas para a vida marinha, a pesca e até mesmo para a estabilidade climática da região. Preparem-se para uma jornada fascinante e um tanto assustadora, que nos fará questionar o quão frágeis são os equilíbrios que sustentam nosso planeta. Adoraríamos saber o que vocês pensam sobre este mistério. Vocês já ouviram falar sobre o fenômeno da ressurgência ou sobre como as correntes oceânicas afetam nosso clima? Tem alguma teoria sobre o que pode ter causado essa interrupção sem precedentes? Deixem suas opiniões, perguntas e reflexões nos comentários abaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários. Pois a troca de ideias é o que enriquece nossa busca por conhecimento. Para compreendermos a gravidade do que aconteceu no Golfo do Panamá, primeiro precisamos entender o que é a ressurgência, também conhecida como afloramento. Este é um fenômeno oceanográfico que ocorre em várias partes do mundo, mas que no Panamá assume uma importância vital. Todos os anos, entre janeiro e abril, os ventos alísios, que sopram de nordeste, ganham força e empurram a camada superficial de água quente do oceano para longe da costa. Esse movimento, conhecido cientificamente como transporte de Ekman, faz com que a água superficial seja desviada para a direita no hemisfério norte, devido à rotação da Terra. Ao ser empurrada para o largo, essa água cria um espaço, um vácuo que precisa ser preenchido. E é aí que a mágica acontece. Das profundezas do oceano, uma água fria, densa e riquíssima em nutrientes, sobe para a superfície para ocupar esse lugar. Pensem nessa água profunda como um fertilizante natural concentrado. Ela carrega nitratos, fosfatos e silicatos, elementos essenciais que são escassos nas águas superficiais e tropicais, mas que são a base da vida para o fitoplâncton, as microalgas que formam a base de toda a cadeia alimentar marinha. Quando essa água nutritiva chega à superfície e encontra a luz do sol, ocorre uma explosão de vida. O fitoplâncton se prolifera de forma exponencial, transformando a água em um verdadeiro caldo verde, uma sopa primordial visível até mesmo do espaço. Esse banquete atrai o zooplâncton, pequenos animais que se alimentam do fitoplâncton. Em seguida, vêm os peixes pequenos, como cardumes gigantescos de sardinhas e anchovas, que se alimentam do zooplâncton. E claro, onde há peixes pequenos, há peixes maiores. Atuns, cavalas, tubarões e golfinhos chegam para a festa, criando um dos ecossistemas mais produtivos dos oceanos tropicais. Para se ter uma ideia, durante a temporada de ressurgência, os pescadores locais chegam a capturar 10 vezes mais peixes do que nos outros meses do ano. É uma verdadeira mina de ouro sazonal que sustenta a economia e a alimentação de toda a região. Este fenômeno não é exclusivo do Panamá.
ele ocorre em outras 4 grandes zonas do mundo: na costa do Peru, impulsionado pela corrente de Humboldt; na costa da Califórnia; na costa noroeste da África, pela corrente das Canárias; e na costa sudoeste da África, pela corrente de Benguela. Juntas, essas áreas de ressurgência representam menos de 1% da superfície dos oceanos, mas produzem cerca de 50% de todo o pescado mundial, o que demonstra sua importância desproporcional para a vida no planeta. Mas a importância da ressurgência no Golfo do Panamá vai além da pesca. A água fria que sobe das profundezas funciona como um sistema de ar-condicionado natural para os recifes de corais da região. Enquanto em outras partes do mundo, os corais sofrem com o aumento da temperatura do mar, um fenômeno devastador conhecido como branqueamento. Os corais do Panamá são protegidos por essa corrente fria. O branqueamento ocorre quando a água fica quente demais e os corais, estressados, expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, as zooxantelas. Essas algas não são apenas inquilinas. Elas são parceiras vitais que, através da fotossíntese, fornecem até 90% do alimento do coral e também suas cores vibrantes. Sem elas, o esqueleto de carbonato de cálcio do coral fica exposto, branco como um osso, e o coral começa a passar fome. Se o estresse térmico persistir, o coral morre. E com ele morre todo o ecossistema que depende do Recife. Graças à ressurgência, os corais do Panamá têm sido, até agora, os grandes vencedores da loteria marinha, resistindo bravamente ao aquecimento global que assola recifes em outros lugares. No entanto, em 2025, esse cenário idílico foi brutalmente interrompido. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada por Aaron Odia, do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais, uma instituição que monitora a região há décadas, analisou uma vasta quantidade de dados e o que eles descobriram foi, no mínimo, assustador. Para que se tenha uma dimensão do problema, a ressurgência no Panamá costuma começar, no máximo, até o dia 20 de janeiro de cada ano e dura, em média, 66 dias. Durante esse período, a temperatura da água na superfície cai drasticamente, de cerca de 28 graus para até 15 graus Celsius. Um alívio refrescante em um oceano tropical. Em 2025, porém, nada disso aconteceu como esperado. As temperaturas só começaram a cair de forma significativa em 4 de março, 42 dias depois do previsto. E quando a ressurgência finalmente deu sinais de vida, foi fraca e efêmera. Durou apenas 12 dias em vez dos habituais 2 meses, e a temperatura mínima registrada foi de 23,3 graus Celsius, muito acima do normal para o período e perigosamente quente para os corais. Os cientistas, em seu estudo publicado na prestigiosa revista Nature, descreveram o evento como uma supressão sem precedentes da ressurgência do Panamá. Por trás dessa linguagem científica e contida, esconde-se uma verdadeira catástrofe ecológica. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores não se basearam em observações pontuais. Eles analisaram 40 anos de dados de satélite, 30 anos de dados de boias de medição e inúmeras amostras de água. Em todo esse vasto registro histórico, que abrange uma geração inteira de pesquisas, nunca se viu nada parecido. A pergunta que imediatamente surge e que assombra os oceanógrafos é: o que causou essa falha catastrófica em um sistema que funcionava como um relógio há décadas? A resposta, infelizmente, ainda é incerta, o que torna a situação ainda mais preocupante. A principal suspeita recai sobre os ventos, ou melhor, sobre a ausência deles. A ressurgência é um processo mecânico. Ela depende da força e da constância dos ventos alísios para empurrar a água da superfície.
Em 2025, os ventos, quando sopravam, tinham a mesma força de sempre. O problema foi a frequência. Os dados mostraram uma redução chocante de 74% na frequência dos ventos do norte, que são os motores da ressurgência. Mas por que os ventos falharam? É aqui que o mistério se aprofunda e nos leva a uma escala planetária. Os cientistas acreditam que a resposta pode estar relacionada a um fenômeno de escala global conhecido como a Zona de Convergência Intertropical, ou ZCIT. Pensem na ZCIT como uma espécie de equador meteorológico, uma faixa de baixa pressão que circunda o globo perto da linha do Equador. É nessa zona que os ventos alísios dos hemisférios norte e sul se encontram, convergem e sobem, criando uma faixa de nuvens e chuvas intensas. A ZCIT não é estática. Ela migra para o norte e para o sul ao longo do ano, acompanhando as estações e a posição do Sol. Normalmente, durante o inverno no hemisfério norte, a ZCIT se desloca para o sul, o que permite que os ventos alísios do norte soprem com força sobre o Panamá, impulsionando a ressurgência. Em 2025, essa migração sazonal parece ter sido perturbada, como se a rodovia climática tivesse sofrido um desvio inesperado. Uma das hipóteses é que essa perturbação tenha sido influenciada por um evento de Laninha que estava em curso do Pacífico. Laninha é a fase fria do fenômeno El Niño Oscilação Sul, ou ENOS, caracterizada por um resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Embora um evento de Laninha fraco tenha ocorrido no início de 2025, os pesquisadores são cautelosos em apontá-lo como o único culpado. Eles ressaltam de forma contundente que o Golfo do Panamá já passou por eventos de El Niño, a fase quente, e Laninha muito mais fortes no passado, sem que a ressurgência fosse interrompida. Isso sugere que outros fatores, talvez ainda desconhecidos ou mal compreendidos, como o aquecimento do Atlântico ou mudanças na circulação atmosférica em larga escala, podem estar em jogo, criando uma combinação de fatores nunca antes vista. As consequências dessa misteriosa falha no sistema já são visíveis e devastadoras. A indústria da pesca, que depende da abundância sazonal de peixes, sofreu um colapso. As redes dos pescadores, que normalmente estariam cheias de sardinhas, cavalas e atuns, voltaram praticamente vazias. Imagens de satélite confirmaram o desastre ecológico. As concentrações de clorofila, o pigmento que dá a cor verde ao fitoplâncton e que é um indicador direto da produtividade marinha, estavam anormalmente baixas. Onde deveria haver um mar verde vibrante pulsando com vida, havia um azul estéril, um deserto oceânico em plena estação de abundância. A situação é particularmente crítica para os recifes de corais. Sem o seu ar-condicionado natural, eles ficaram expostos a um estresse térmico prolongado. Os cientistas alertam que isso pode levar a um branqueamento em massa, colocando em risco um dos ecossistemas mais biodiversos e frágeis do planeta. A perda desses recifes seria uma tragédia com implicações ecológicas e econômicas de longo alcance, afetando desde a proteção costeira até o turismo. A grande questão que paira no ar é se o evento de 2025 foi uma anomalia isolada, uma tempestade perfeita de fatores climáticos, ou se ele marca o início de uma nova e perigosa tendência. Os cientistas, em sua publicação, são honestos sobre a incerteza. Se o evento de 2025 sinaliza o início de futuras falhas na ressurgência, mais pesquisas precisarão ser feitas. Essa é a forma educada de dizer que eles estão extremamente preocupados. O episódio do Panamá também expõe uma falha crítica em nosso sistema de monitoramento oceânico. O evento ressalta como as mudanças climáticas podem ameaçar os sistemas de afloramento tropical impulsionados pelo vento, que, apesar de sua importância para a ecologia e a economia costeira, ainda são insuficientemente monitorados e pesquisados. Os pesquisadores fazem um apelo urgente por um monitoramento mais robusto.
melhores modelos climáticos e mais pesquisas para entendermos a complexa interação entre o oceano, a atmosfera e as atividades humanas. Somente com mais conhecimento poderemos prever e talvez mitigar os impactos de eventos como este no futuro. O que acontecerá em 2026 será crucial. A ressurgência voltará ao normal ou a interrupção se tornará a nova realidade? A resposta a essa pergunta não é importante apenas para os pescadores e os recifes de corais do Panamá. Ela pode ser um prenúncio, um canário na mina de carvão, indicando que estamos nos aproximando de pontos de inflexão perigosos em nosso sistema climático. A paralisação de uma corrente oceânica em um canto do mundo é um lembrete sombrio de que os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra são complexos, interconectados e, talvez, mais frágeis do que gostaríamos de admitir.